Alô, som, teste, atenção, som, 1, 2, 3, teste, alô. Nós vamos dar início à nossa reunião desta manhã. Peço a gentileza de todos para este momento. Apresento aos estimados irmãos e irmãs apostólicos, aos nossos visitantes e também aos nossos internautas. Em nome do nosso querido irmão Aldo, o nosso primaz, a minha saudação fraternal, cumprimentando-os com a paz do nosso Senhor Jesus, esta paz infinita, duradoura, que Ele nos dá a cada dia, mantendo-nos vivos na fé, pertencentes ao nosso Deus e ao seu reino. Que a bênção de Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima, do Consolador e o abraço fraternal do nosso primaz faça parte do seu viver, hoje e para todo sempre. Convido, por gentileza, os assentados que desejarem para que fiquem em pé. Nós vamos fazer juntos a nossa oração. Portanto, todos em sentido de reverência, conforme somos ensinados pela doutrina desta igreja. Jesus querido, nosso divino Mestre adorado, muito felizes, novamente diante da Tua presença, como Teus filhos e como Teu irmão. Aqui estamos para realizarmos nosso culto de adoração e gratidão aos céus, a Deus, nosso Pai Celeste, ao Teu Divino Espírito, bem como a nossa Mãe Maria Santíssima, ao Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa, e também ao Senhor Jesus. Porque reconhecemos a grande luta que mais uma vez travaste nos dias presentes, para nesta terra, em nome de Deus, nosso Pai, dar continuidade àquela grande obra de paz, de vida e de salvação, que há tantos e tantos anos atrás o Senhor iniciara, mas que, fazendo a promessa a respeito do Consolador, um dia chegaria, quando novamente, através daquele Espírito, o Espírito da verdade, o caminho do reino dos céus, o Evangelho perfeito que o Senhor ensinara, voltaria a soar nos corações humildes e sinceros que voltassem a crer no Senhor de maneira perfeita. Te agradecemos por sermos o povo escolhido pelo Senhor, e tendo à frente hoje a Santa Avó Rosa, vó, rainha, muito poderosa, porque a semelhança de ti, Jesus, está ao teu lado, assentada no mesmo trono, com o mesmo poder, com a mesma glória. E por isso hoje temos o prazer de te conhecer a vontade de Deus, através desta doutrina,
dos ensinamentos que constantemente a nossa avó tem nos dado, usando atualmente também na terra o seu vaso precioso, o nosso querido primaço, o irmão Aldo Bertoni. Por isso, neste momento, avó, estamos reunidos também em nome da senhora e do irmão Aldo, para agradecermos aos senhores por mais esse dia maravilhoso que estão nos concedendo de paz e felicidade e o privilégio de estarmos novamente reunidos em nossa congregação nesta localidade. Receba, avó, o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração. Tome conta de todos os atos desta reunião. Abençoe todos os teus filhos, aqueles que aqui comigo estão, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, pelo computador, os nossos visitantes que aqui comigo também se encontram. Dê a todos, ó vós, sabedoria, o discernimento, as virtudes, a paz e a tua direção, para que juntos com o nosso primaz possamos nesta terra cumprir a nossa missão de anunciarmos a Senhora como Consoladora e também Jesus na sua segunda vinda aos homens de bom coração e de boa vontade. Portanto, a nossa gratidão hoje e para todos sempre, a todo o poder celestial, inclusive aos santos e anjos que aqui conosco estão. Amém. Número 1 do nosso cenário, Igreja Forte. Nós iremos todos juntos entoarmos alguns corinhos do nosso cenário com a direção da nossa irmã corista. Primeiramente, de número 148, Honra a Maria Santíssima. Número 187. Se tu queres vencer. Amen.
finalizando esta primeira parte de louvor, entoaremos ainda o de número 214. Tão grande é a luta. Amém. Obrigado, irmã. Nós iremos ouvir na sequência um hino que será apresentado por este conjunto coral. Saudade no céu não existe.
com teu povo apostólico, junto ao nosso primaz, com a direção reunida para sempre no eterno lar. A seguir será apresentado um hino em solo, cujo título é Eu Te Amo, Te Adoro. Eu te adoro, ó Santa Vó Rosa, com todo amor que eu sinto no meu coração. És o meu refúgio, amparo e fortaleza, garantia total da minha salvação. Quanto mais eu adoro, eu quero adorar. Quanto mais amo esta santa, muito mais eu quero amar. Sua presença em minha vida me consola,
Consolador. Eu te amo, ó Santa Vó Rosa, com toda a minha alma e o meu coração. O meu refúgio, amparo e fortaleza, garantia total da minha salvação. Deus, toda minha adoração, reverência e gratidão pela vida desta santa em minha vida. Alegria, Santa Vó Rosa, Rainha do céu, tão querida. Eu te amo, ó Santa Vó Rosa, com toda a minha alma e o meu coração. És o meu refúgio, amparo e fortaleza, garantia total da minha
salvação ao eterno Deus, toda minha adoração, adoração, reverência e gratidão. Santa Rosa, Rainha do céu, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Prezados irmãos, a partir desse instante nós iremos passar para a parte dedicada à manutenção da obra desta igreja na terra, oportunidade que todos terão em colaborar financeiramente com esse santo e glorioso caminho. Antes, porém, transmito a toda a igreja os ensinamentos do nosso bondoso e querido primaz a respeito do dever sagrado que cabe a cada um de nós em ajudar o reino dos céus na terra, para que a nossa missão possa ser executada, cumprida e realizada conforme a vontade do nosso Deus. Irmãos, existem duas palavras no sentido espiritual, amor e fé, que são pronunciadas inúmeras e inúmeras vezes pelo homem e por aquele que crê. E é bom que seja assim. É bom que exista em cada coração o sentimento do amor e o sentimento da fé. Entretanto, estas qualidades precisam estar também ligadas aos frutos da fé. A obra que o amor, que a fé, que existe no Filho de Deus, possam ser traduzidas, vistas, contempladas aqui na terra. E a melhor maneira que nós apostólicos temos de provar que amamos, que temos fé, é ajudar a nossa igreja, dando a elas as condições materiais, físicas, financeiras nesta terra, de maneira que possamos nós, a nossa mensagem, penetrar em muitos e muitos corações bons e humildes que vivem no mundo, mas que não querem a Ele pertencer. Querem pertencer a Deus. Por quê? Porque eles também têm fé, mas ainda não sabem como produzir de uma maneira perfeita os frutos da sua fé.
porque não conhecendo a verdade, não podem ainda, de maneira agradável ao nosso Deus, obedecê-lo, viver para Ele, como nós já temos tido esta oportunidade. Como fazer então? Ouvir o nosso primaz, a sua palavra, os seus pedidos, e através da nossa união, do nosso amor, provarmos o quanto amamos a Deus, a Jesus, a Santa Avó Rosa e a Ele, o nosso profeta. Vamos ouvi-lo. Boletim da nossa igreja, de número 2844, do dia 4 deste mês de julho. Ensinos do irmão Aldo a respeito do sagrado dever de manter a Igreja Apostólica. Unidos em favor do crescimento da nossa igreja. Estimados irmãos e irmãs, ensinei-lhes no boletim da última quinta-feira que Deus sempre contou com o apoio e a colaboração do seu povo para manter a sua obra na terra. E também que, através do profeta Moisés, ele instituiu o dízimo e as ofertas espontâneas. Assim também faço, para relembrá-los de que a obra de Deus requer a união de todo o seu povo para ser realizada. Tendo em vista a importante e significativa missão que nos foi atribuída pelo Pai, quanto à salvação e redenção da criatura humana, inclusive quanto ao preparo e santificação de um povo na terra, que seja unido em um só espírito e que mereça estar sempre sob a graça e a proteção de Deus o Pai e de seus santos. No tempo presente, eu, irmão Aldo e a Santa Avó Rosa também contamos com o apoio e a ajuda financeira do povo apostólico, visto que a nossa obra só poderá triunfar, ser vitoriosa, se nós pudermos contar com o amor e a dedicação de todos os nossos irmãos e irmãs. Há um provérbio muito conhecido em relação ao esforço conjunto para se alcançar determinado objetivo. A união faz a força. Contando com a união de nosso povo em uma só fé e em um só espírito, todos contribuindo com amor e perseverança e lutando em favor da grandeza da nossa Igreja Apostólica, realizaremos uma obra muito maior do que a obra que está sendo realizada até hoje. Daí estar sempre apelando aos seus corações, para que não deixem de contribuir para o sustento da nossa igreja, pois ainda temos muito que lutar na terra, para a glória de Deus o Pai, de Jesus e do Santo Consolador. Com carinho, envio a todos o meu abraço fraternal e a minha bênção, e, em nome de Deus o Pai, de Jesus nosso Senhor, da Santa Avó Rosa e de Maria Santíssima, agradeço a todos pelo seu amor pela Igreja Apostólica. Tenham paz e sejam muito felizes no seu viver e no seu lar. Aqui estão, prezados irmãos, como eu já disse, preciosos ensinamentos da direção da nossa igreja na pessoa do irmão Aldo Bertoni. Procurando, portanto, colocar em nossos corações a unidade espiritual, para que tenhamos, irmãos, o mesmo sentimento, o sentimento da caridade, da boa vontade, o sentimento do dever cumprido,
diante de Deus, diante de Jesus e do Consolador. O apostólico, para ser feliz, precisa ter essas qualidades. Saber que o dia em que viveu, o dia de ontem, o dia de hoje, está sendo agradável a Deus, porque estão fazendo a sua parte, uma vez que receberam do Pai, todos nós recebemos o privilégio de vivermos sob os seus cuidados, sob a sua proteção, sob o seu amparo. Irmãos, é algo extraordinário, porque Deus, Ele não enviaria um santo, um anjo do seu reino, da sua glória, para estar em lugares impróprios, em corações impuros, pecaminosos, longe da verdade. Mas nós que somos apostólicos e que vivemos a sã doutrina e a disciplina desta igreja, Deus tem para nós o prazer de nos proteger, de nos guardar, através do poder que Ele deu e que concede aos seus santos que vivem já no seu reino em espírito e em verdade. Irmãos, e na terra temos um santo muito grande também, o irmão Aldo. Ele é a nossa fortaleza, ele é a nossa garantia, é a garantia da nossa vitória. Agora precisamos ser igual ao irmão Aldo, lutarmos, crermos em suas palavras e unidos realizarmos a obra que nos foi confiada pela Santa Rosa, por Jesus e por Deus nosso Pai. Então vejam que ele diz: a nossa obra só poderá triunfar se nós fizermos a nossa parte, se Ele puder contar conosco. E diz mais: assim realizaremos uma obra muito maior do que a que já está sendo feita e realizada até hoje. Creio, irmãos, nas palavras do nosso primaz, e dê provas da sua fé, da sua crença, através dos frutos da sua boa vontade, das suas contribuições espontâneas e generosas. Convido-os para que curvem as suas cabeças. Farei uma oração consagrando as nossas ofertas. Ó querida e santa avó, ó bondoso e estimado primaz, novamente, em nome dos senhores, aqui estamos reunidos, e neste momento, para ajudarmos a nossa igreja, nesta terra, a realizar e cumprir a sua missão, dando a ela o nosso apoio financeiro e material, para que possamos, junto com o Senhor e com a Santa Avó, realizar uma grande obra nesta terra, maior do que já a que foi feita, e que muitos e muitos corações nos quatro cantos da terra possam se agregar a este rebanho, ouvir a tua voz, a voz de Consolador, crer no Senhor, querido primaz, e junto contigo um dia também terem a certeza de uma vida eterna com Deus. Suplico que as tuas bênçãos continuem recaindo sobre todos os teus filhos, sobre a sua saúde, o seu pão de cada dia, sobre o vosso espírito, e que eles tenham sempre o amor sincero, para que frutos preciosos possam ser produzidos na vida de todos, em benefício do reino dos céus. Em nome dos senhores, da Santa Rosa e do senhor irmão Aldo, nesse instante eu declaro, portanto, consagradas as nossas ofertas, contribuições, para a manutenção do reino dos céus na terra, a nossa Igreja Apostólica. Amém.
Logo após as nossas irmãs percorrerem o salão com as suas salvas, ouviremos a apresentação da orquestra. Avante a marchar.
Alô. Ouviremos também pelo coral a apresentação do hino O Profeta e o Povo de Deus.
Alô. Eu quero também, em nome do nosso primaz, novamente agradecer a toda a igreja pela sua presença carinhosa, pela sua atenção e também pelo trabalho que cada um procura executar, contribuindo, portanto, para o êxito das nossas reuniões. Apresento aos internautas também os meus agradecimentos em nome do primaz da nossa igreja, pela sua audição, por estar nos acompanhando e valorizando em sua vida o trabalho desta igreja. Aceitem o convite que acabaram de receber através dos nossos irmãos coristas e venham juntamente conosco participar desta família de Deus. É um grande prazer que darão a Ele próprio Deus, a Jesus, seu amado Filho, a Santa Rosa e, naturalmente, a Maria Santíssima e ao nosso querido irmão Alto. Eu tenho aqui alguns avisos. Primeiramente, para os coristas. Avisamos a todos os componentes do coral masculino que haverá ensaio amanhã, segunda-feira, com início às 19h30, 7h30 da noite. Portanto, coral masculino. Também em nome dos nossos irmãos Wellington dos Santos Pereira e Gisley Pereira Romeiro, convido a igreja para assistirem o enlace matrimonial dos nossos irmãos, que se dará nesta congregação no próximo sábado, dia 13, às 4h30 da tarde, 16h30. Venham também prestigiar este sacramento que nesta igreja apostólica é realizado conforme as orientações e a vontade do nosso Deus. Nós também iremos, irmãos, ouvir mais uma vez a palavra do nosso primaz. Eu digo mais uma vez, principalmente aqueles que estavam presentes ontem nesta reunião. Entretanto, há outros que não teve a mesma oportunidade. E a palavra do primaz, ela é uma bênção para todos nós. Alimenta, portanto, a nossa fé, mantendo-nos vivos em Deus e para Deus. Porque todo aquele que procurar vivenciar através da obediência, praticando os ensinamentos desta Santa Igreja Apostólica, terão o seu espírito preparado para uma vida eterna com Deus, porque estarão sendo educados, moralmente falando, para serem eternamente santos, anjos, serviçais no reino celestial propriamente dito. Este é o objetivo desta igreja. Esta igreja nasceu para conduzir um povo aos céus. Jesus formou a Santa Rosa, deu a ela todo o poder igual ao dele, para conhecer o coração humano, para convencê-lo, para perdoá-lo, aplicando, portanto, o juízo e a justiça do nosso Deus, o que Jesus, de maneira perfeita,
durante o tempo que lhe foi permitido pelo próprio homem, realizara no passado. Hoje, através da Santa Honrosa, desta igreja e do irmão Aldo, Jesus está presente entre nós. Irmãos, presente em todos os sentidos, com seu poder, com sua glória, com a sua majestade. Alcançando-nos a cada dia, usando o irmão Aldo e a Santa Honrosa para arrebanhar, reunir, unir um povo numeroso de boas obras que queira chegar aos céus. E nós, que aqui nos encontramos, temos a honra de propagar esta verdade, ao lado do irmão Aldo, ao lado da Santa Honrosa. Por isso a pessoa dele é importantíssima, irmãos. A Santa Honrosa não faria a obra que faz se ela não tivesse podido na terra formar o seu representante. Vejam que Jesus, ele, em parte, teve o seu ministério interrompido no passado, porque voltando a Deus, não pôde ele fazer de ninguém o seu representante, o seu sucessor, o Espírito Consolador da sua promessa. E por isso, São João, no livro do Apocalipse, disse que houve silêncio nos céus durante um período de tempo. E de fato, isto realmente ocorreu. Quando, não havendo um povo santo na terra, Deus não pôde dirigi-lo com toda a sua perfeição. Mas atualmente, formando ele esta igreja, ele, Jesus, esta igreja, dando a ela a direção do Consolador, hoje o reino dos céus está presente entre nós. E como ele dissera no passado, arrependei-vos porque o reino dos céus está entre nós. A Santa Honrosa está apregoando a este mundo e também a cada coração apostólico. Preparem-se, arrependa-se, porque o reino dos céus está entre nós, junto com Jesus, com o irmão Aldo. Ela representa todo o poder do Pai. Então a palavra dele, a palavra do irmão Aldo, é fonte de vida para aquele que guardá-la em seu espírito, em seu coração. Eu leio primeiramente sobre o batismo e o aniversário do irmão Aldo. O próximo batismo e o aniversário do irmão Aldo foi marcado com a chegada dos irmãos e irmãs do interior e de outros estados, na quarta-feira, dia 28 de agosto. O batismo, propriamente dito, no sábado, dia 31. Pela manhã serão batizados os homens e à tarde as mulheres. À noite, a comemoração do aniversário do irmão Aldo. E no domingo, dia 1º de setembro, a Santa Comunhão e logo após, o embarque dos irmãos hospedados pela igreja. Observação para este aviso. Pedimos a todos os que virão para a festa, seja de carro, de avião ou de ônibus de linha, deverão dar o seu nome para o responsável de viagem e quando chegarem à sede, deverão se apresentar na mesa de recepção para o controle dos alojamentos. Quem for se batizar e os que virão assistir à festa do batismo, procurem dar logo o seu nome,
pois as vagas são limitadas e assim que lotar o alojamento, o site não aceitará a inclusão de novos candidatos. Portanto, prezados irmãos, observem esta recomendação do irmão Aldo. Aqueles que desejam se batizar, façam o mais breve possível, portanto, a sua ficha de batismo. Tragam o seu documento de identidade, juntamente com o seu CPF, e uma fotografia tamanho 3x4. Apresente-se diante da mesa de recepção e fale que quer fazer a sua ficha de batismo. E também, ao mesmo tempo, reserve o seu lugar ou a sua viagem ao responsável nesta congregação. Mensagem do irmão Aldo. Jesus nosso Senhor ensinou o caminho do bem e da verdade. Jesus nosso Senhor deu a sua vida para que todos quantos aceitassem a sua missão salvadora tivessem a vida eterna e a salvação. A vontade de Deus, o Pai, é que todos quantos vierem a crer na missão do seu amado Filho sejam salvos, herdem o reino dos céus e vivam com ele por toda a eternidade. Cumpriu-se em Jesus a profecia de Isaías, conforme consta do capítulo 61, verso 1 e 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos humildes de coração. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esta é a missão que, com Maria Santíssima e a Santa Rosa, nosso Senhor Jesus vem cumprindo em nossos dias. Eles anunciam a doutrina do Evangelho do Reino dos Céus e indicam o caminho do bem e da verdade aos humildes e bons de coração, a fim de que, aceitando o Divino Mestre e o Consolador em seu viver, abram a sua mente e os seus olhos espirituais. Se convertam aos ensinos da nossa igreja. Sejam libertos de todo o mal e do pecado que domina o seu viver. E deixem dos maus sentimentos, a fim de desfrutar de uma vida de paz, de amor e de salvação. A Santa Rosa aprendeu diretamente com Jesus os princípios básicos da doutrina que ele veio à terra trazer. Nosso Senhor Jesus revelou a ela que, sem santidade e obediência aos seus ensinos, ninguém veria ou iria a Deus, nem conseguiria a salvação de sua alma. Num período de 16 anos, Jesus foi esclarecendo a ela os seus ensinos doutrinários, ensinando regras de moral elevada e a maneira de um filho de Deus se conduzir no viver cotidiano. Este conjunto de princípios foi sendo transmitido para toda a igreja, com o objetivo de promover a santificação do nosso povo, a fim de que este seja um exemplo de vida para todos que buscam um caminho que se aproximem de Deus e dos seus santos e que desejam herdar a salvação. Esses ensinos preciosos a Santa Rosa passou para mim, irmão Aldo, para que através do meu ministério possa ensinar ao povo apostólico e a todos os nossos ouvintes da Hora Milagrosa e internautas
a dar muito valor à missão salvadora de Jesus e aos seus ensinos, e dar muita importância e consideração ao seu sacrifício no martírio na cruz, ao dar a sua vida em nosso lugar, para que tenhamos a vida que ele prometeu aos que seguissem os seus sábios conselhos e fossem em tudo obedientes à sua palavra, para gozar esta vida que Jesus trouxe dos céus, como ele ensinou, que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A Santa Valrosa também precisou dar a sua vida, a vida do seu corpo, por amor a esta igreja, a fim de livrá-la de ser dividida e para salvar sua pureza e santidade. Ela assim o fez para manter a igreja unida e fiel a Jesus e aos seus princípios doutrinários, inclusive para ajudá-la a cumprir a sagrada missão de anunciar a segunda vinda dele, Jesus, o ministério do Espírito Consolador, e divulgar que é tempo de salvação de almas para os céus. Assim sendo, eu, irmão Aldo, através dos púlpitos e da hora milagrosa, tenho ensinado a todo o nosso povo a viver no caminho do bem e da verdade, e tenho recomendado que sejam santificados, bons de coração, humildes, mansos e justos em seu viver, para que todos possam ter em sua alma a vida que Jesus prometeu aos fiéis e obedientes aos seus santos ensinos. Tenho aconselhado também que tenham muito respeito por nossas reuniões e que delas participem com muita devoção e com sincero desejo e objetivo de buscar a santificação de sua alma e de prestar seu louvor e adoração a Deus Pai, a Jesus nosso Senhor, a Maria Santíssima, a Santa Valrosa e a todo o poder celestial. Estimados irmãos e irmãs, aconselho que valorizem os meus ensinos em seu viver, pois eles são de Jesus, da Santa Valrosa e de Maria Santíssima, e proporcionam o bem para a sua alma, para os seus filhos, e ajudam para que em seu lar, em seu lidar, a cada dia sejam muito felizes e abençoados. São palavras, prezados irmãos, que constantemente descem dos céus, vêm dos céus, vêm de Deus, de encontro ao coração de todos aqueles que são humildes, que são mansos, que procuram sempre buscar em Deus e no seu tabernáculo nesta terra a vida que Jesus prometera aos fiéis, aos obedientes. E embora esta promessa de Jesus, profeta Isaías, já muitos e muitos anos da vinda do Divino Mestre, tenha escrito ou profetizado, entretanto, irmãos, Jesus, como eu disse há pouco tempo atrás, durante um período de tempo, ele não pôde fazer tudo quanto gostaria em relação ao ser humano, como ele fez no passado, quando ele esteve presente naquele corpo físico, santo, inclusive deu a sua vida por nós. Todos quantos creram naquela ocasião em Jesus, participaram da vida preciosa que ele ganhou no terceiro dia, quando ressurreto, voltou a Deus. Mas com o pecado novamente
distanciando a humanidade dos princípios doutrinários por ele ensinados, na alma do ser humano foi deixando de existir a vida preciosa do Divino Mestre Jesus. E assim, embora, claro, o nosso Deus, usando de muita misericórdia, sabemos que levou aos céus e para o descanso uma multidão de corações. Entretanto, irmãos, Jesus ele veio para dar a perfeita salvação, não em parte, não parcialmente. E o que é salvação? Salvação é o direito que o elemento humano, a criatura humana, adquire e conquista diante de Deus, de viver nesta terra sob a sua proteção, a sua graça, o seu amparo, recebendo, portanto, condições de viverem nesta terra já como santos, vencendo o pecado, vencendo o mundanismo, e um dia, quando a vida terrena terminar, aquela alma já esteja preparada para subir aos céus. Hoje, irmãos, isto é uma verdade. Isto é a grande conquista desta igreja apostólica, através da Santa Avó Rosa e do irmão Aldo. Dar a Jesus, nós damos a Jesus, constantemente, a oportunidade dele realizar esta obra, de ser o que sempre foi, o libertador, o salvador, o príncipe da vida, o príncipe da paz, de maneira perfeita, em relação à vida dos fiéis, dos sinceros, dos obedientes. E aqui o irmão Aldo procurou discorrer, ou seja, narrar, mostrar que Jesus escolheu para voltar esta igreja, quando diretamente a ela transmitiu as suas orientações, a sua doutrina, os princípios morais necessários para que ele pudesse hoje estar ao lado de um povo verdadeiro, ao lado de um povo que queira servi-lo e que, através desse povo, ele pudesse concluir, em nome de Deus, a obra que vier a realizar como Salvador. Irmãos, e o irmão Aldo é parte integrante deste poder. O irmão Aldo na terra, ele é a garantia da vitória deste povo e de tantas quantas almas nós pudermos ajudá-lo a conquistar. Junto com ele, irmãos, seguindo os passos seguros do irmão Aldo, haveremos de contemplar a face de Deus e de sermos o povo galardoado com a preciosa recompensa celeste prometida por ele mesmo Deus, através do seu amado Filho Jesus. Por isso, em nome do primaz, digo-lhes mais uma vez, participem desta família de Deus. Procurem a cada momento, a cada dia, unir-se mais a esta fé. Procurem, irmãos, obedecer em tudo a palavra desta igreja, quanto à doutrina e também quanto à disciplina. Sem doutrina, sem disciplina, ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus, irmãos. Porque quem não obedece à doutrina e à disciplina que vem dos céus, entristece o Espírito de Deus. E está na palavra da doutrina que somente são filhos de Deus aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus. Então o Pai precisa governar e governa. Entretanto, ele só pode fazê-lo em relação ao coração que volta-se a ele e que entrega-se a ele como verdadeiros apostólicos.
Portanto, irmãos, valorize sempre a palavra do nosso primaz, a mensagem desta igreja, os ensinamentos. Façam de quando em quando uma reflexão. Olhem para si mesmo, tanto para o seu corpo físico como para o íntimo da sua alma. E verifiquem se estão sendo fiéis a Deus, se estão realmente ouvindo o nosso primaz, se estão sendo, como ele diz aqui, um exemplo para o mundo. Irmãos, nós precisamos ser um espelho, uma luz intensa, com um brilho extraordinário, para que, através dos olhos da fé, aqueles que buscam a Deus possam enxergar em cada coração uma luz necessária para que, através dos irmãos, Jesus cumpra a sua promessa, iluminando, libertando, tirando a cegueira espiritual de todos quantos buscarem a Deus nesse santo e glorioso caminho. Fiquem nesta igreja, irmãos. Lutem pela sua alma. Lutem pela sua salvação. Confie no irmão Aldo. Se entregue a ele de coração, cada dia mais e melhor. E assim juntos, unidos, chegaremos aos céus. Amém. Eu convido-os para que se coloquem em pé novamente, por gentileza. Nós iremos fazer a nossa oração final, encerrando, portanto, a nossa reunião deste dia. Com bastante reverência, irmãos, podem fazer as suas próprias orações, também em sentido baixo. Vamos orar. Ó querido e bondoso primaz, nosso profeta adorado, representante nesta terra do Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa. Chegamos mais uma vez ao final da nossa reunião desta manhã ou deste dia. Junto com meus irmãos, queremos novamente, ó primaz, te agradecer pela bondade do teu Divino Espírito, pela fortaleza do seu coração, pela coragem extraordinária com que nos dirige, procurando, portanto, levar-nos ao reino do nosso Deus, do nosso Pai Celestial, nos ensinando com perfeição, com sabedoria, com fé, porque estás intimamente ligado a Jesus e ao Consolador, uma vez que os senhores nesta terra executam esta missão extraordinária de anunciar o perdão divino, o amor do nosso Deus e a sua misericórdia em relação àqueles que, contritos de coração, vindos para esse santo caminho, para esta igreja, se arrependerem dos pecados de outrora e pedirem a Ele, Deus, o perdão para a sua alma. Primaz, te agradecemos pelas tuas palavras, pelos teus ensinamentos e também pelas virtudes que tem nos concedido para que possamos nesta terra trabalhar para Deus, para o Consolador, para Jesus. Em nosso ministério, do canto, da música, da pregação, e também para aqueles que são assíduos frequentadores das nossas reuniões e que também nos acompanham através da internet e do nosso programa Hora Milagrosa. As tuas palavras são santas, meigas e traz vida preciosa para o nosso espírito, para a nossa alma. Portanto, ao Senhor, a Santa Vó Rosa, a nossa gratidão sincera.
irmão Aldo, bendita e querida avó, neste momento também, aqui reunidos, os teus filhos, cada um faz a sua oração. Alguns te agradecendo, outros te pedindo algo mais para o seu viver. Com o teu poder maravilhoso de onisciência, conhece o íntimo da nossa alma e a necessidade de cada um de nós. E por isso resta-me, portanto, somente entregar aos teus cuidados, querido primaz, estas vidas preciosas dos teus filhos, os seus pedidos e as suas orações, inclusive os pedidos que foram feitos através da escrita e colocados nessa caixinha de oração contida neste púlpito. Que os senhores, juntamente com a Santa Avó Rosa, com Maria Santíssima e com os santos e anjos que conosco estão, possam também tomar conhecimento da necessidade deles, ajudando-os para que eles possam receber o que precisam, o que pediram, o que almejam. Despeça, irmão Aldo, juntamente com os santos e anjos que conosco estão, os teus filhos, de volta para o seu destino, para os seus lares, para as suas casas. Que eles sejam guardados, protegidos, que estejam sempre sob a proteção dos céus, porque esta é uma promessa gloriosa de Jesus e ele tem, nesta igreja apostólica, cumprido-a de maneira perfeita, desde que haja o mérito e a obediência por parte de todos. Queridos e prezados irmãos, internautas e visitantes, recebam com fé a bênção gloriosa do nosso Deus e Pai, a bênção do seu amado Filho Jesus, a bênção da nossa Mãe Maria Santíssima, Rainha dos Céus, a bênção do Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa, a bênção do nosso primaz, juntamente com seu grande e forte abraço fraternal. Confiem, tenham fé e vivam para todo sempre nesse santo e glorioso caminho. Amém. A paz do Senhor para todos os nossos irmãos também.